nem atribuição do setor privado. Aplicar sanções também. O setor privado não pode aplicar sanções, não é verdade? Daqui a pouco nós veremos aí casos em que o setor privado poderá exercer atividades pertinentes à administração pública. Porém, nesses dois casos, tanto na legislação quanto na aplicação de sanção, negativo. Não poderá ser executado, nenhuma das duas, pelo setor privado. Daqui a pouco nós veremos aí como é que funciona, não é verdade? Então, os poderes administrativos, o poder, dentre os poderes administrativos, temos o poder disciplinar. E o poder disciplinar da administração pública pode incidir não só nos agentes públicos, né? Agentes públicos, na configuração lá do artigo 2º da Lei 8.429, de 92, e também no artigo 2º, parágrafo único, da Lei 13.869, de 2019, que é o crime de abuso de autoridade, que só pode ser cometido por agente público, não é verdade? Então, vejam que nem sempre será agente público, porque como também, além dos agentes públicos, como também em todas as outras pessoas que possuem qualquer vínculo especial com a administração pública, né? Por exemplo, né, o leiloeiro que é registrado também nos termos do artigo 32 da Lei 8.934, de 94, que é a lei dos registros mercantis, é registrado na junta comercial, né? O trapicheiro, etc, etc. Essas pessoas, eles não fazem concurso de provas e títulos, lá do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, eles não são empregados públicos, eles não são empregados temporários, eles não são agentes públicos políticos vitalícios, eles não são agentes públicos com mandato, como são os senadores, os deputados, né? Então, na verdade, existem pessoas que trabalham, exercem funções na administração pública, exercem competências na administração pública, exercem atribuições na administração pública, mas não fazem concurso público, ou seja, eles não ocupam cargo. Então, há pessoas que exercem funções que não ocupam cargo, não é verdade? Exemplo, nós temos aí os chamados honoríficos, né? Os honoríficos são aqueles que trabalham para a administração pública, mas eles não fazem concurso e não ocupam cargo. Na verdade, eles só ocupam função, eles têm atribuições, eles têm competências, como é o caso, por exemplo, no dia das eleições, né? Quem votou aí deve lembrar, quando chegou lá para votar, tinham pessoas sentadas naquela mesinha, né? São os mesários, né? Então, lá no artigo 120, parágrafo 4º, a Lei 9.504 de 94, né, traz aí os mesários, né, assim como prevê também a Lei 4.737 de 65, que é o Código Eleitoral, os mesários no dia da eleição. Então, no dia da eleição, eles serão os honoríficos, agentes públicos honoríficos. Eles não ocupam cargo, eles não fazem concurso, mas eles trabalham para a administração pública. Se eles cometerem um abuso de autoridade, um daqueles crimes previstos lá do artigo 9º até o artigo 39 da Lei 13.869 de 19, eles vão responder por crime de abuso de autoridade. Eles podem cometer outros crimes também, um crime, por exemplo, peculato, né? De repente o cara acaba não aguentando a vontade de levar a caneta, levar o papel, né? Então veja que ele comete aí peculato. Peculato está lá no artigo 312 do Código Penal e é um crime contra a administração pública. Mesmo não ocupando cargo, mesmo não tendo feito concurso, sendo ele um agente público honorífico, né? Então ele responde por força do artigo 327 do Código Penal. Artigo 327 do Código Penal diz que qualquer pessoa que tenha vínculo com a administração pública vai responder criminalmente, né? Inclusive pode responder por improbidade administrativa da Lei 8.429 de 92. Então vejam que
há pessoas que trabalham para a administração pública, mas tão somente ocupam funções, ou seja, têm atribuições, têm competências, mas não têm cargo. Então, veja que o poder disciplinar ele também vai atingir estas pessoas, né? Porque enquanto ela estiver trabalhando para o Estado, ela estiver trabalhando para a administração pública, mesmo que não receba nada, mesmo que ela esteja trabalhando como voluntária, não é verdade? Então, é o que acontece com os mesários, é o que acontece por exemplo, no Tribunal do Júri, né? O Tribunal do Júri, lá do artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal, é o povo julgando através do conselho de sentença os crimes dolosos contra a vida. Então, toda vez que tem um homicídio, um induzimento ao suicídio, um infanticídio lá do artigo 123, um aborto do artigo 124, né? Ou uma tentativa do artigo 14, inciso 2º, todos do Código Penal, haverá então um conselho de sentença para julgar essa pessoa. A sociedade é que estará julgando por ser crime doloso contra a vida. Então, aquelas 7 pessoas que compõem o conselho de sentença, elas não fazem concurso, elas não são servidores públicos, não são empregados públicos, né? Na verdade, são agentes públicos honoríficos. Elas não recebem para trabalhar ali, mas se elas cometerem um abuso de autoridade, elas vão responder. Se elas cometerem um crime contra a administração pública, elas vão responder. Se elas não cumprirem uma ordem do superior hierárquico responsável, no caso do Tribunal do Júri, é o juiz, né? O juiz lá do Tribunal do Júri, um juiz de direito, né? Então, vejam que, neste caso, né, haverá, então, a punição, a sanção pelo descumprimento e a não observação do poder hierárquico. Então, o poder disciplinar não é só para o agente público, não é só para aquele que faz concurso, né? Também para aqueles que tenham qualquer tipo de vínculo com a administração pública. Então, qualquer um que tiver, até empresa pública, na empresa, por exemplo, uma empresa, como nós já vimos, na prestação de serviço indireta pela administração pública, conforme prevê o artigo 175 da Constituição Federal, né, onde haverá aí a assinatura do contrato administrativo do artigo 150, aliás, do artigo 54 da Lei 866 de 93, que é a Lei de Licitações, né, e também agora será tratado no artigo 128 do projeto de lei 4253 de 2020, que é a nova Lei de Licitações, né, que deverá ser sancionada aí daqui a pouco, nos termos do artigo 65 da Constituição Federal. Então, vejam que uma empresa contratada, uma concessionária contratada, nos termos da Lei 8.987 de 91, 8.987 de 91, esta empresa poderá ser sancionada, né? Poderá, por exemplo, uma sanção, né? Ontem nós tratamos a prevista lá no artigo 37 da Lei 8987, a Lei 8.987, que é a Lei das Concessões, prevê a possibilidade da incampação. Incampação é quando a administração pública chega para a empresa e diz, ó, não está fazendo o que nós queremos, não está fazendo aquilo que está no contrato administrativo, né? Então sai, deixa o material aí que eu vou trabalhar, vou botar o meu pessoal para trabalhar. Isso é incampação, não é verdade? Incampação do artigo 37 da Lei 8.987 de 91, que é a Lei das Concessões Públicas, não é verdade? Então, é uma forma, né? Temos também aí os... O que está escrito aí, professor? Não, os alunos, exatamente. Aluno da escola, do ensino público, ele também poderá responder hierarquicamente, poderá sofrer sanção. Logicamente, quando não respeita o professor, né? Isso quase não acontece, né? Quando o aluno não respeita o professor, ele poderá ser suspenso, poderá ser expulso
expulso do colégio, não é verdade? Isso é uma sanção. Então, a expulsão, a suspensão, é uma sanção decorrente do poder disciplinar. Por quê? Porque o aluno tem que respeitar o professor dentro do limite estabelecido pela lei. Não pode haver abuso nem do professor e nem do aluno. Então, essa relação de aluno com professor, ela decorre do poder disciplinar. Poder disciplinar que está ligado diretamente ao poder